O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em resposta ao Supremo Tribunal Federal que não será possível instalar a CPI para investigar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro em Brasília. Segundo Pacheco, o pedido não pôde ser aceito devido ao fato de ter sido apresentado ainda em janeiro numa legislação anterior. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com Urian Fancelli, que é cientista político e internacionalista. Urian, boa noite para você, tudo bem? Oi, Jodeva, boa noite, tudo bem? Como é que o senhor avalia essa decisão do presidente do Senado? Ele está governista, né? Tanto a Câmara quanto o Senado é uma posição que é interessante para o governo Lula. O governo Lula vem tentado barrar essa CPI desde lá atrás, quando começou essa história, que foi proposta pela senadora Soraya Tronic, e também agora está tentando ofuscar tudo isso que está acontecendo com a CPI das joias, para investigar aquela história das joias que foram trazidas da Arábia Saudita para o Brasil pelo ministro do Bolsonaro. Agora, o senhor acha, esse argumento, ele tem validade jurídica ou não? Ou esse é apenas um argumento político? Se o regulamento do Senado disser que realmente você não pode recolher assinaturas para abrir uma CPI em uma legislatura, para que isso continue na legislatura seguinte, que começou a partir de 1º de fevereiro, então tem que ser respeitado, mas nada impede também que a senadora Soraya Tronic ou outra pessoa que estiver interessado nisso recolha novamente as assinaturas necessárias dos mandatários que vão apoiar uma CPI como essa. Tá, o senhor tem essa informação se o regulamento diz isso do Senado? De acordo com o Rodrigo Pacheco, é isso que o regulamento diz. Tanto para a comissão, que as comissões elas não podem ser levadas de uma legislatura para outra, e parece que essa mesma regra se aplica no que seria a abertura de CPIs. Agora, se um outro senador ou senadora quiser propor a criação de uma CPI em relação a esse caso, pode agora? Eu não vejo por que não, pode sim. E o senhor acha que seria interessante ter essa CPI ou não? Qualquer opinião que eu der vai estar contaminada com a minha própria visão de mundo, mas eu acho que é importante a gente salientar que aí existem dois lados. O governo Lula, para ele, não é interessante, até porque quando acontece uma CPI, principalmente como essa, é o momento de dar muito holofote para bolsonaristas que vão ser convocados a falar. Então, não seria interessante para ele dividir essa atenção tanto para o presidente quanto até para os apoiadores dele, os deputados, os senadores do PT. Tem outro fator que seria que isso trava também tudo que está acontecendo. O governo está discutindo reformas importantes, como, por exemplo, a reforma tributária, que pode ser votada até julho, agosto desse ano. E tem outro lado dos apoiadores do Jair Bolsonaro. Alguns até falam que essa CPI deveria ter adiante para eles provarem que o presidente não teve nada a ver com isso. Mas eu fico aí numa posição de que eu vejo lados bons e ruins, tendo ou não tendo. Mas, por outro lado, talvez aí um argumento que poderia desempatar e falar mais alto é o fato de que a CPI ela é um processo de transparência. Então, a sociedade talvez ela pudesse acompanhar de maneira mais próxima as investigações, os depoimentos das pessoas que seriam convocadas a falar nas CPIs. Então, nesse aspecto, talvez, apesar de tentar permanecer mais neutro, eu incline mais para o sim do que para o não. Tá certo. Urian, obrigado. Boa noite para você. Obrigado. Boa noite.